Muito bem, eu sou o Samuel e irei mostrar a vocês como escrever um arquivo. Vamos relembrar a função open. A função open necessita de um nome do arquivo que vamos abrir e do modo em que ele será utilizado. Temos três tipos de modo. O modo R para abrir um arquivo para leitura, o modo W para abrir um arquivo para escrita, apagando o que já está no arquivo, e o modo A para abrir um arquivo para anexar ao que já se encontra na linha. O método write. O método write ele escreve uma string em um arquivo. Ao contrário da função print, a função write não acrescenta um caractere extra de nova linha. O str no método write significa uma string a ser escrita no arquivo. O que nós iremos fazer? Iremos fazer uma cópia de um arquivo. Nessa cópia, colocaremos a string copia na primeira linha do arquivo. A primeira coisa que iremos fazer será importar o módulo tkinter. Esse módulo contém tipos e funções para a criação de interfaces gráficas. Outro módulo que iremos utilizar será o FileDialog. Ele contém funções para a criação de janelas de arquivos. Também vamos utilizar duas funções, a função askOpenFileName e a função askSaveAsFileName. A função askOpenFileName permite selecionar um arquivo, e a função askSaveAsFileName permite selecionar um novo arquivo em que iremos salvar um novo conteúdo. Agora eu irei apresentar na prática como isso é feito. Iremos utilizar o idle do Python. Então, em primeiro lugar, vamos importar o módulo tkinter, depois chamar a função askOpenFileName. Então, vamos realizar aqui um import tkinter.fileDialog, que é outro módulo que nós vamos utilizar. Dentro desse módulo, nós vamos chamar o módulo, ou a função, no caso, askOpenFileName. Então, vamos fazer FileDialog.askOpenFileName. Essa função abre uma janela em que eu posso navegar pelas pastas e onde eu posso selecionar o arquivo que eu vou abrir. Nesse caso, nós vamos entrar na pasta Documents, pegar aqui o arquivo jmilton.txt, onde nós temos o texto. Vou abrir. Essa janela do Python nós vamos ignorar. Aqui, no caso, ele vai mostrar o caminho do arquivo. E eu vou passar agora esse caminho para uma variável, que eu chamei de from_filename. Então, realizar novamente o procedimento, FileDialog.askOpenFilename. Selecionar novamente o arquivo. E agora vamos conferir se realmente esse caminho está na variável. Ok. Agora vamos utilizar outra função, a askSaveAsFilename, para escolher um arquivo que queremos escrever. Vamos abrir o arquivo para leitura, ler o seu conteúdo e passá-lo para uma variável, e depois fechar o arquivo. Então eu já vou passar o caminho para uma variável. Fica mais fácil, não preciso realizar o procedimento novamente. Então, FileDialog.askSaveAsFilename. Ele vai abrir a pasta novamente. Neste caso, eu já tenho aqui o arquivo. Então, nós vamos lá na pasta. Eu vou deletar o arquivo. Voltar aqui para o Python. Vou novamente realizar o procedimento. Vocês podem ver, eu quero refazer aquele arquivo. Então, nós vamos aqui fazer novamente o procedimento, FileName. Então eu vou aqui selecionar um nome. Vou colocar de Newton_copia.txt. Vou salvar. Agora, se eu for conferir aqui, ele vai estar com o caminho. Ok? E agora eu vou abrir esse arquivo. Então, vou abrir, na verdade, não esse arquivo, mas o outro arquivo, para que eu possa passar todo o conteúdo que está dentro dele para uma variável.
Então vamos chamar aqui um arquivo from file utilizando o comando open. E quem que eu vou pegar para abrir? Para abrir, vou utilizar o from file underline file name. Então from underline file name, utilizando o módulo de leitura R. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar para uma variável chamada conteúdo tudo que está no arquivo que eu peguei do caminho from underline file name. Então, através desse arquivo from underline file, vou utilizar a função que está disponível para ele, que é a função read. Vou passar tudo para o conteúdo. Agora eu vou verificar se está tudo dentro da variável conteúdo, inclusive as quebras de linha. Então, como vocês podem ver, todas as quebras de linha estão dentro dessa variável, com, obviamente, o texto. Então, agora nós vamos aqui fechar aquele arquivo. E, a seguir, vamos abrir um arquivo na qual iremos escrever a palavra copia usando o modo W. Precisamos adicionar toda a linha que quisermos, ao contrário da função print, que adiciona um caractere extra. Então, agora vamos escrever nesse arquivo. Qual o primeiro passo? Será abrir esse arquivo, utilizando o open. Então, eu vou aqui passar para uma variável, vou chamar de to_file, fazer o open. E qual será o arquivo, o caminho, no caso, que eu vou pegar? Será o to_file name, utilizando o modo W. Agora, eu vou escrever nesse arquivo, na primeira linha, a palavra cópia e com uma quebra de linha, para que o texto não fique misturado e seja mais fácil a compreensão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a função write. Dentro dessa função write, o que eu vou passar será a string copia com uma quebra de linha. O método write retorna uma informação. Nesse caso, como vocês podem ver, o número 6. O que é esse número 6? É o número de caracteres que escrevemos. Note que a barra é considerada como um único caractere. Dessa forma, podemos verificar se o tamanho da string é o número de caracteres que escrevemos. Então agora eu vou escrever após essa string copia /n, vou colocar todo o conteúdo que está na variável conteúdo. Então vamos repetir o procedimento, colocando o conteúdo agora no lugar da string, aquela variável. Ele vai me retornar o tamanho da string, todos os caracteres. Vamos fechar o arquivo, utilizando a função close. E agora nós vamos conferir se foi escrito no arquivo com sucesso. Então vamos até a pasta documents, e vamos verificar se nesse arquivo jmilton_copia.txt foi escrito corretamente. Como vocês podem ver, aqui nós temos na primeira linha a string cópia com uma quebra de linha e depois aquele pedaço do poema de John Milton que estava no outro arquivo.